Eu não vou ler todo o texto, mas quem tem Bíblia aí e tem um título em cima do verso do capítulo 14. Tem um título aí na sua Bíblia? Que título tem aí? A revolta do povo. Esse para mim é o melhor que tem. A revolta do povo. A Bíblia diz que naquela noite toda a comunidade, toda a comunidade, amém? Porque não vai ser a nossa comunidade, aleluia, começou a chorar em alta voz. E os israelitas começaram a queixar-se de Moisés e Arão. E toda a comunidade, que não é nossa, aleluia, diz assim: olha que obstinação. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Como se eles não tivessem sido abençoados por Deus desde a saída do Egito. Irmão, quando a mentalidade egípcia, ela está na mente, ela sabe, arraigada na mente, na alma do ser humano, na carne, é difícil. Porque tudo que Deus fizer é tipo por obrigação, é porque Ele tinha obrigação de fazer. Não, Deus não tem obrigação de nada, de absolutamente nada, 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 nada. Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Olha só, dois homens que saíram do Egito ainda novos, saíram ainda crianças, de toda uma geração. Somente dois homens tiveram uma visão diferente de toda aquela comunidade. Não é como você começa, é como você termina. Eu tenho dito a Deus nesses últimos anos: Senhor, eu quero terminar bem. Eu sei que eu ainda tenho que correr muito. Eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias. Mas a cada dia que se passa eu olho como as coisas estão se armando contra a igreja. Eu sei que um grande mover está sendo soprado já. Mas nós queremos terminar bem. Quando a perseguição chegar, e não vai faltar muito tempo, ela na verdade já iniciou. Em alguns países está mais forte do que no Brasil. Nós estamos vendo insights, alguns ensaios de como o diabo já está trabalhando e como Satanás está arquitetando a unificação de todas as coisas. Eu não sei se você sabe, mas agora para 2026, praticamente o dinheiro como papel que você conhece vai ser extinto. Está entrando o real digital chamado Drex. Então, isso é uma forma de controle, tudo está já sendo controlado. Conselho: não se apega, que você viva com dignidade. É um conselho que eu te dou como administrador de empresa. Meu irmão, não se apega, trabalhe, corra, mas não fique achando: eita, daqui a 10 anos eu vou. Será que daqui a 10 anos a gente vai estar na terra? É lógico que a gente tem que sonhar, tem que projetar, mas muito cuidado, muita sabedoria. Projete, trabalhe, estude, não deixe de fazer o que tem que fazer, porque não vai acabar tudo. Esse foi o erro da igreja alguns séculos atrás. Nós não cometeremos o mesmo erro. Bom, mas diante disso e diante das dificuldades que nós temos visto, e vamos falar de Brasil, tem hora que você se levanta e diz: meu Deus do céu, por que eu estou fazendo tudo isso? Se essa gentalha aí está destruindo a nação brasileira. Não é por causa disso que você vai deixar de trabalhar ou fazer as coisas ou projetar. Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos dele. Mas a visão que nós devemos ter é diferente. Deus vai mudar a nossa sorte. Eu gosto dessa fala
se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor, inclusive o Senhor está ali em caixa alta, é Deus, se o Senhor se agradar de nós, esse é o coração que nós devemos ter. Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra. Olha que visão o cara tinha. Todos nós sabemos que haviam ainda alguns resquícios, de gigantes lá, né, ainda do dilúvio. Havia ainda uma essência genética, né? Não vou explicar tudo hoje, é lógico, mas um dos motivos pelos quais o dilúvio também veio era por conta desses gigantes, dos híbridos, onde anjos se relacionaram com mulheres humanas. Os filhos de Deus, anjos caídos, se rebelaram, e era proibido, né? Não vamos falar sobre isso, mas dali, nessa relação híbrida, né, desse DNA alterado, foi que nasceram os gigantes. E é mais ou menos o que a gente está enfrentando hoje. O diabo está trabalhando fortemente para que através dessa IA, através da inteligência artificial, através de experiências genéticas diabólicas, né, com tecnologia de ponta, como eles dizem, o ser humano possa se tornar um híbrido. Deus não vai permitir. E quando se trata de tocar na criação deles, opa, parou, já era. Já era. E o diabo tem isso no coração, de criar para si uma raça, só que ele já está destruído. Ele é tão louco, né? A culpa foi do CAPES que liberou ele, mas vamos embora. Bom, mas baseado nisso, olha só, apenas não se rebelem contra o Senhor. Rebelião é um sentimento que nasce no coração quando as minhas expectativas não são atendidas. Então deixa eu te falar uma coisa, não gere expectativas. Ah, se Deus fizer assim, eu faço assado. Não faça isso. É um erro você tentar negociar com Deus. Muita gente cai por conta disso. Não negocie. Quem somos nós? Eu gosto muito de orar dizendo: Deus, quem sou eu? Eu não sou melhor que meus pais. Quem sou eu para dizer o que o Senhor tem que fazer ou não? Mas se o Senhor se agradar de mim, Deus, eu quero orar pedindo isso. Eu gosto muito de orar nessa vertente, né? Então, rebelião, meu irmão, a Bíblia diz que é pecado, é como pecado de feitiçaria, de encantamento. Então, não tem um coração rebelde. Todo rebelde é obstinado. E essa geração estava obstinada, porque elas queriam que Deus fizesse o que elas queriam. Não era o que Deus queria, é o que eu quero. Por que nós viemos para cá? Por que nós estamos rodando há 40 e tantos anos? Pare de reclamar e declare a palavra. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe, essa é a atitude. Mas mesmo com essas palavras, se nós continuássemos a ler, está escrito que o povo ainda continuou com o coração obstinado, duro, ao ponto de ainda tentar apedrejá-lo, mas não eram eles apenas, eram demônios ali. Eram demônios. Que o seu coração e o meu não sejam um coração obstinado, um coração duro. O importante não é como você começou, é como você vai terminar. Gente, o céu é uma realidade, a eternidade é uma realidade, e o diabo fará de tudo para que você não vá para o céu, para que você perca a sua salvação. Satanás fará de tudo. Então, que o meu e o seu coração seja um coração rendido ao Senhor, consagrado ao Senhor. Coração que não apenas começou, mas que vai terminar bem. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra. Te agradecemos, pedindo, Espírito Santo, que o mesmo Espírito, a mesma ousadia, mesmo coração de Josué e de Calebe,
sejam o nosso coração. Sabemos que estamos passando por momentos tão difíceis na nação brasileira. E não apenas nessa questão econômica, política, mas as nossas guerras pessoais, guerras familiares. Senhor Deus, afrontas de demônios para destruírem a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos. Pedimos proteção do alto sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, bota aí 3 minutinhos para você ir no banheiro, tomar uma água, e aqui a gente volta já já, porque eu quero explorar mais também hoje a nossa EBPFAL, né? Então, 3 minutinhos e a gente retorna rapidamente